Hoje a gente vai falar sobre a segunda parte de uma live que já foi feita o ano passado, que foi sobre perguntas intrusivas e comentários indelicados na adoção. São essas situações chatas, incômodas que acontecem, infelizmente, o tempo todo. E aí a gente refletiu um pouquinho a respeito de como lidar com essas situações. Oi, pessoal! O pessoal tá entrando agora, boa tarde. Eu sugeri, então, que as pessoas que não tiveram a oportunidade de assistir a live ao vivo naquela ocasião, que entrassem no YouTube. As lives depois são editadas e vão para lá. E quem assistiu também, seria interessante rever para relembrar algumas coisas que a gente conversou, para a gente já partir para uma coisa mais prática aqui hoje, tá? AD4, olá, boa tarde. Todo mundo ouvindo bem, então? Tudo certo? Muito bom. Qualquer problema, vocês vão me comunicando aqui, tá? Bom, então vamos lá. Vocês fizeram a tarefa de casa, então? Vocês assistiram a live número 1? Ou não deu tempo, não conseguiram? De qualquer jeito, eu vou fazer um resumo aqui, tá? Um resuminho rápido, só pra gente se situar. Mas seria interessante se vocês tivessem assistido, mas tudo bem. Se vocês não assistiram, dá tempo, é só ir lá no YouTube, já aproveita e se inscreve no canal, tem muito vídeo legal lá, tá? Bom, então vamos começar. A Carla, oi Carla. Ai, gente, eu adoro quando eu vejo as carinhas conhecidas de vocês por aqui, viu? É muito bom. Bom, vamos começar então. Falar um pouco sobre as perguntas intrusivas. Para começar, gente, retomando um pouquinho da primeira live, então, para quem não teve a chance de assistir. Essas perguntas intrusivas e delicadas, elas são reflexo de uma sociedade que não conhece a adoção, que não está informado o suficiente. Então, todas essas perguntas e esses comentários, eles têm como base os mitos, os tabus, as fantasias e o preconceito, claro que existe. Tá? A gente precisa pensar muito nisso antes de responder qualquer pergunta. Segundo, não tem resposta certa ou errada, tá? Cada um vai refletir sobre o que está ouvindo e, de acordo com a sua capacidade de empatia, de acordo com os seus valores, de acordo com a presença de espírito naquele momento que a gente precisa ter, que a resposta vai ser dada. E lembrando que sempre existe a possibilidade da gente não responder, porque ninguém é obrigado a contar sobre a sua vida pessoal para outras pessoas. Então, naquela primeira live, a gente falou um pouquinho sobre o que observar a respeito dessas perguntas. Então, quem está fazendo a pergunta era uma delas. Então, se a pessoa não tem intimidade com você, você não é obrigado a responder. Aliás, você nunca é obrigado, mas aí você não precisa mesmo responder. Agora, se a pessoa tem uma relação mais próxima com você, né? Então, se essa pessoa é seu pai, seu amigo, prima, o chefe, né? Então, é outra situação. E aí cabe a nós, então, respirar, refletir e responder se assim for, tá? Se a gente decidir. Bom, ponto número 3, importante também. A maneira com que você responde a essas perguntas diz muito sobre você, diz muito sobre o quanto a adoção é uma coisa bem resolvida aí dentro. E muito cuidado, gente, se a sua criança presenciar a cena da pergunta, porque dependendo da maneira com que você reagir, ela pode fantasiar que tem alguma coisa errada aí. Ela pode entender que você se arrependeu. Ela pode achar que você tem vergonha da condição de família que vocês construíram. Ela pode pensar que esse é um tabu dentro de casa, então que é melhor não tocar nesse assunto. Nossa, minha mãe ficou muito nervosa na hora que perguntaram sobre isso, melhor eu também nunca falar nada, tá? Enfim, ela pode ter N fantasias, então vamos tomar muito cuidado quando as crianças estiverem presentes e a gente escutar esse tipo de comentário, tá? Então, mais do que um modelo pronto de resposta, que eu acho que não existe, cada um vai achar o seu, como eu já disse, a minha sugestão aqui é que a gente reflita sobre essas perguntas e que a gente possa, então, nos observar para perceber o que é que a gente sentiu, qual é a nossa reação, o porquê que aquilo incomodou tanto a gente.
porque aí vai ser mais fácil da gente responder, tá? E outra, tem mais uma coisa, gente, que eu acho muito importante da gente pensar. É claro que essas perguntas são invasivas, indelicadas, até às vezes agressivas, mas se a gente muda um pouco o nosso enfoque e ao invés de receber essa pergunta como um ataque, por exemplo, como uma afronta, como algo ruim, a gente pode ouvir como uma possibilidade de ajudar essas pessoas a entenderem mais sobre a adoção. Porque se a gente parte do princípio de que essas perguntas vêm de pessoas que não conhecem nada sobre o assunto e que tudo é baseado em mitos, tabus, preconceitos e fantasias, a gente pode e deve ajudar a transformar isso. E como a gente transforma? Com informação, tá? Se a gente responde essas perguntas de uma maneira também agressiva, também inadequada, também mal educada, a gente perde a chance de ajudar essa pessoa a entender mais sobre a adoção. A gente corta o assunto, a gente corta a conexão com essa pessoa e a gente perde a chance de falar sobre a adoção. E a única maneira da gente acabar com o preconceito, da gente acabar com essas perguntas é através do conhecimento e da informação. Então nós que estamos de uma maneira ou de outra ligadas ao tema, é nossa obrigação e nossa oportunidade de ajudar essas pessoas a pensarem mais sobre esse assunto, tá? Então, vamos lá. Então o conselho só para fechar aqui, escute essa pergunta que você recebeu com curiosidade. Tenta entender o que está por trás dela. De onde veio isso? Por que essa pessoa está me fazendo essa pergunta? Qual é o intuito dela? Porque é isso, num primeiro momento, talvez a gente sinta como uma afronta, como uma ameaça, mas na verdade às vezes a pessoa está só curiosa. Muitas vezes, na maioria das vezes, ela não sabe nada sobre o assunto, ela não tem informação, ela não sabe como se colocar. Então, vamos olhar sempre com uma certa curiosidade para esses questionamentos, tá bom? E outra coisa, como não tem resposta certa ou errada, como a ideia aqui é a gente refletir, eu selecionei muitas perguntas que vocês deixaram no post daquela primeira live, com ideias do que vocês já vivenciaram e como responderam a isso. Então, para não... E eu fiz a minha tarefa de casa, tá, gente? Eu entrei de novo no YouTube, eu fui rever a live, porque já faz muito tempo eu não tinha lembrado. E eu percebi que lá eu falei sobre algumas perguntas e dei ideias de como responder. Então, para não ficar muito repetitivo, eu quero contar com a ajuda de vocês. Gostaria que, se possível, vocês escrevessem aí quais situações vocês já vivenciaram e como é que vocês responderam a isso. E também, de repente, depois de todas essas reflexões que a gente fez, pode ser que você fale assim, eu vivenciei uma situação assim, eu respondi desse jeito, mas hoje eu teria feito assado. Olha só, esse é o caminho da evolução, tá? Isso é muito legal. Então, se vocês puderem ir compartilhando aqui, eu vou lendo o que eu selecionei, refletindo junto com vocês, e aí vocês vão me falando se isso faz sentido, se não faz, se vocês já passaram por isso, como é que vocês reagiram, se deu certo, se não deu, se vocês ficaram satisfeitos ou não, né? Se vocês, naquele momento, conseguiram pensar sobre aquilo e respirar, ou se foi uma resposta de bate-pronto, só para cortar mesmo o assunto, tá? Então, gostaria que vocês fossem interagindo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Bom, a primeira pergunta que eu selecionei, que na verdade não é uma pergunta, é um comentário, é aquele típico, filho adotivo só dá trabalho, né? E geralmente, gente, essa pessoa que fala isso, ela nunca adotou. Ela não conhece ninguém que foi adotado, tá? Essa não é uma realidade para ela. Então, isso que ela fala é baseado em mitos, tabus, fantasias, né? De alguém que contou para ela, que ela reproduz sem nem saber o que ela tá fazendo, certo? Então,
depois, conversando com essa pessoa, se você tiver essa curiosidade, você vai descobrir que muitas vezes a história é assim. Ai, porque eu tenho o amigo da vizinha da minha avó, pegou uma criança para criar e nossa, deu o maior trabalho, ela só, né, foi o caos e tal. Então são coisas que as pessoas vão reproduzindo sem pensar. E aí, se você tem esse olhar de curiosidade, você pode responder. Lembrando, gente, que essas ideias são minhas, de acordo com os meus valores, tá? Com a minha capacidade de empatia e também de uma maneira teatral. Na hora do vamos ver, a gente sabe que as coisas não saem conforme a gente planejou, mas é sempre bom treinar. Então, por exemplo, tendo em mente essa questão da curiosidade, se a pessoa fala, nossa, filho adotivo só dá trabalho, eu responderia, ah é? Da onde você tirou isso? Por que você acha isso? E aí você tem a chance de checar de onde veio isso, do vizinho, do amigo da minha avó, né? E você também, devolvendo a pergunta para a pessoa, você faz ela parar para pensar do porquê que ela tá te perguntando isso, da onde ela mesma tirou isso. E aí ela pode refletir a respeito do assunto, tá? E aí, inclusive, se a conversa aprofunda, até entender o que é dar trabalho, né? Porque os filhos dão trabalho. De que tipo de trabalho você está falando, tá? Ou você pode descobrir que, na verdade, aquela história lá da vizinha, do primo, do avô é uma história completamente inadequada. Então, realmente, antigamente, eles pegavam a criança para criar, não contavam que essa criança tinha sido adotada, e aí, lá na adolescência, na fase adulta, essa pessoa descobria a situação dela, e aí ela ficava revoltadíssima. Então, nossa, só deu trabalho. Mas, na verdade, a criança, a pessoa, né, no caso, se ela descobriu isso mais tarde, ela não tá revoltada porque ela foi adotada, ela tá revoltada porque ela foi enganada. Então, assim, o processo já começa inadequado, e aí, lógico, confirma essa crença de que filho adotado dá trabalho, tá? Aqui, chegou um comentário, vamos ver. Eu não vivi muitos momentos porque o meu filho não chegou ainda, mas quando eu e meu esposo contamos para a avó dele que íamos adotar, foi horrível ouvir ela dizer, mas vai ser parecido com vocês, né? Ai, sim, essa questão da genética, né, Daiane, é muito forte, principalmente com os mais antigos, tá? E eu acho que tem a ver com essa crença de que filho adotivo dá trabalho, e aí você não sabe a procedência, né? Então, a parte ruim da história é sempre culpa da família biológica. Então, nossa, eu não tenho esse gene, isso é da outra pessoa, né? Da outra família. Se fosse meu, ia ser bonzinho, ia ser um amor, ia ser parecido comigo. São as fantasias também, né? Vamos ver. Querendo falar na raça, mesmo chateada com a pergunta, eu expliquei que aceitamos, inclusive, crianças negras. Sim. Então, aí entra também o preconceito com as raças, que entre os mais velhos é ainda mais forte, né? Inclusive, no meu Facebook, eu coloquei uma reportagem muito legal, ontem ou antes de ontem, de uma família que falou que precisou vencer o próprio preconceito, olha só que legal, e o preconceito dos outros quando eles adotaram 2 crianças negras. E é muito legal, porque é isso mesmo, é muito preconceito, né, que se enfrenta, e a gente precisa estar preparado, tá? Bom, então essa é a típica, né? Vamos ver mais uma então. Essa também é uma básica. Nossa, você pegou ela onde? Né? Que vem também dessa coisa dos antigos, de pegar para criar. Antigamente, gente, era assim que acontecia. Então essa pessoa, ela continua reproduzindo as mesmas falas, com essas mesmas fantasias, sem saber direito o que ela tá falando. Mas olha, se a gente, de novo, olha com curiosidade, olha com outro olhar, essa pessoa pode estar curiosa para saber um pouco mais sobre adoção. Ela não sabe como se colocar, ela não sabe que termo usar, mas geralmente pode ser que ela queira saber mais. Então, por exemplo, eu já falaria assim, opa, peraí, não tem mais esse negócio de pegar a criança, não é assim. É um processo, eu adotei, ela é minha filha hoje, tá? E aí você tem a oportunidade, então, de mostrar para essa pessoa
que não tem mais cabimento esse tipo de colocação e de questionamento, tá? Assim, dessa maneira, né? Vamos ver. Tem mais aqui. Karime. Eu estou no processo de habilitação e será uma criança maior e as pessoas ficam chocadas, dizendo que precisa ser bebê. Sim, olha só, então, mais uma fantasia. Porque antigamente as pessoas pegavam bebês. O processo adotivo era completamente diferente. Era na maternidade, a mãe entregava, a mãe biológica, a mãe adotiva pegava e ia embora, tá? Por isso, onde você pegou ela? Porque era assim mesmo, gente, pegava. Não tinha todo esse trâmite, não tinha toda essa burocracia. E por quê? Isso aí pode estar implícito uma coisa muito curiosa, que é a questão da criança mais velha saber que ela é adotada, que ela foi adotada, né? No caso. E quando era antes, né? Quando eles pegavam o bebê, geralmente eles não contavam que a criança tinha sido adotada. Então, como é que você vai fazer isso agora? Como que você vai falar que ela é sua filha? Né? Como você vai ter que contar para todo mundo vai saber, ela vai saber? O processo fica muito às claras e para as pessoas mais antigas, isso é meio estranho. A gente precisa levar isso em consideração também, tá? A Bia. Muito preconceito, como se a genética fosse perfeita. Sim, exatamente. E aí, voltando naquela questão do filho adotivo só dar trabalho, e aí a gente refletiu o que é dar trabalho, a gente também conhece muitos filhos biológicos que dão trabalho, que têm problemas também. Problemas de relacionamento, problemas com os próprios pais, problemas com drogas, problemas de aprendizagem. Então, não quer dizer nada, né? A genética desconhecida não quer dizer nada, né? Ter a sua genética não quer dizer que essa criança vai ser perfeita, que ela vai ser amorosa, que ela vai ser uma criança ideal, né? Do jeito que você está imaginando. Então, sim, são muitos os preconceitos. Certo? Bom, vamos mais uma então. Outra, né? Que essa eu acho que deve ser a pergunta mais sofrida, tá? De responder. E exige muita preparação e muito fortalecimento emocional, que é: você conhece a mãe dela? A Giovanna Eubank fez uma TED a respeito disso, eu até encaminhei aqui, acho que no meu grupo do Telegram, que é muito legal e que ela se emociona muito ao falar disso, porque é uma desvalorização da mãe. Como se você só fosse mãe de verdade se você tivesse o seu filho biológico. Então, é uma coisa que desvaloriza, desqualifica, uma coisa que rebaixa. Então, deve ser muito dolorido, muito, escutar uma pergunta dessa. Mas, gente, acontece. E aí, lá na TED, ela fala que ela responde: sim, a mãe sou eu. Então, é muito complicado a gente ter que deixar claro que a adoção é uma via de parentalidade, que é uma maneira de se tornar pai e mãe, tá? Como a biológica é a mesma coisa, tá? É mãe do mesmo jeito. Então, esse fortalecimento é muito importante, tá? E aí, de repente, de novo, quem é essa pessoa que está fazendo a pergunta? Qual é a sua capacidade de empatia? Qual é a sua presença de espírito naquele momento? Faz sentido para você responder e tal? Se for adequado, você pode continuar o assunto. Ah, mas eu acho que você está querendo saber da genitora ou da mãe biológica. Não conheço, né? Mas eu sou muito grata por ela ter colocado a minha filha no mundo. A gente sabe também que aceitar a família biológica e ter gratidão por essa mãe é muito importante no processo de vinculação, porque acaba com aquela ideia de hierarquia, de a criança precisa de uma família, né? E coloca todo mundo no mesmo patamar. Então, essa família também precisa da criança, porque sem a criança, essa mãe não seria mãe. Então, agradecer essa mãe biológica por ter colocado a criança no mundo, a sua filha no mundo, né? O seu filho. Então, isso é muito legal. Então, seria uma boa maneira também de responder. Vamos ver mais uns comentários aqui. Estou ansiosa esperando o curso para saber mais e poder estar apta para adotar. Ah, que legal, Simone. Que bom que você já está aqui, compartilhando experiências, se informando,
né? Já vai juntando informação, isso vai te ajudar bastante. A Samira, eu quero adotar uma criança, mas dizem que se mora de aluguel, só o marido trabalha, é mais demorado. Não, Samira, não é não. Essa questão de morar de aluguel não tem nada a ver, tá? Eu nem vou entrar nesse contexto agora, que a gente tá falando sobre perguntas intrusivas, mas pode ficar tranquila, tá? Não é assim, não. Fica sossegada, tá? E outra, tem a fila, tem uma sequência, não tem... Pode ficar tranquilo que não vai demorar mais por conta disso, não, tá? Bom, vão colocando aqui as suas experiências também com perguntas indelicadas e as respostas que vocês deram, tá bom? Pra gente ir conversando. Outra pergunta que deve estar no rol das perguntas mais difíceis de serem respondidas, que é, quando você vai ter o seu? Né? Essa pergunta, eu acho que além de desvalorizar a condição de mãe, de só ser mãe quando tem um filho biológico, eu acho que acaba desqualificando também a condição da criança, de só ser filho quando nasceu da barriga dessa mãe. Então, essa também é uma pergunta muito delicada, né? E, assim, a gente poderia pensar em responder, eu já tenho o meu, tá aqui, esse é o meu filho. A gente precisa estar com isso muito bem organizado dentro de nós, tá? Para poder responder essas coisas. Vamos ver aqui. As meninas doulas de adoção. Vamos ver, Renata. Como mãe via adoção, a pior que eu vi foi como alguém abandona uma menina tão linda. Ai, gente, então, são muitos comentários. Olha, eu espero que ela não tenha presenciado isso, porque é o que a gente tá falando. Quando a criança tá junto, acaba ficando muito mais complicado de lidar, né? Quando eles escutam esse tipo de coisa, parece que é mais difícil da gente ter aquela presença e de responder alguma coisa que faça sentido na hora, né? Imagino que você deve ter ficado chocada, ainda mais com todo o seu entendimento e todo o seu estudo em cima disso, né? Como é que você reagiu? Quer compartilhar aqui com a gente? O diário de adoção. Quero adotar irmãos. Você acha que por aceitar mais de uma criança o processo será mais rápido? Olha, geralmente grupo de irmãos, muitas crianças têm irmãos, né, no acolhimento. Então, quando a gente amplia o perfil, geralmente sim, pode ser mais rápido, mas tem muitas outras variáveis aí que a gente precisa levar em conta. Então, a questão do sexo, da idade, das doenças tratáveis, todo aquele questionário, tem muita coisa que envolve. Aí a doula de adoção arrepia só de lembrar. Eu imagino mesmo. Na outra live eu contei uma situação de uma mãe também que passou por uma cena péssima com o professor da filha, que ele dizia pra ela que ela devia ser muito grata pela mãe dela, que ela devia estudar mais, que ela devia, né, porque nossa, olha só que maravilhosa, e essa é o último aqui que a gente trouxe pra conversar sobre isso, e a mãe ficou desconcertada. Ela falou que foi pega tão de surpresa que ela não teve reação, que ela não conseguiu nem defender a criança, nem falar que não era nada daquilo, que ela não concordava com aquelas palavras, enfim. Então, como é desconcertante mesmo, né? Eu imagino a sua cara, assim, eu não sei também que reação eu teria. Por isso que é legal a gente treinar um pouquinho, né? Tá certo que na hora tudo muda, mas pelo menos a gente tem a sensação de estar mais preparado um pouco para enfrentar essas coisas bizarras. A Carla, vamos ver. Renata, algumas pessoas olham uma criança adotada e diz, morro de dó. Então, porque tem essa coisa ainda, né, de ai, coitadinha, nossa, precisa, né, que bom que você adotou e tal. Vamos ver aqui as meninas, doulas de adoção. Fiquei em choque, também não respondi o que queria. Hoje tenho muitas respostas. Então, isso é fantástico, porque na hora que a gente é pega de surpresa, e isso é assim com tudo, né, gente? A gente nunca tem uma resposta de bate-pronto e a gente acaba falando uma bobagem ou fazendo uma coisa que a gente não queria naquele momento
E aí depois que a gente para refletir, para pensar, a gente se arma de ferramentas, de ideias, e aí a gente se prepara. Então é importante mesmo, depois, se não der na hora, tudo bem. Falei isso também na primeira live, sempre dá para retomar. Então, se, de novo, a pessoa, quem é essa pessoa que tá te perguntando isso? É alguém próximo, é alguém que vale a pena? Por que não voltar lá depois de um tempo e falar, olha, fulano, aquele dia você fez um comentário, eu fiquei muito chateada, eu não soube como responder, mas agora eu tô pensando melhor que... né? A gente sempre tem a chance de consertar. Inclusive, essa mãe que eu dei o exemplo na primeira live, ela disse que na hora não conseguiu fazer nada, mas que depois ela sentou com a filha e falou, filha, desculpa, foi tão difícil pra mim que eu não tive reação, eu não concordo com nada do que ele falou, as coisas não são desse jeito, e disse que ficou tudo bem. Então a gente sempre tem a chance de retomar, tá? A gente sempre tem a chance de depois voltar no assunto, quando necessário, quando adequado, né? Cada um vai julgar se é adequado ou não. Mas dá pra gente consertar, tá? Nada é perdido. Então vamos sempre pensar nisso. O nosso papel pode ser esse, de informar as pessoas. Então sempre que a gente tiver chance, vamos sim. Acabar com esses mitos, acabar com esses tabus, trazer informação para as pessoas, porque elas precisam, tá? Mais um. Essencial preparar essa live, as doulas de adoção. Ai, que bom, fico feliz. É isso mesmo, eu acho que a gente tem que se preparar. E aí, gente, para finalizar, eu trouxe aquela famosa também, né? Aqueles comentários que, nossa, a gente sempre escuta de, nossa, como vocês são maravilhosos. Que sorte a dela de ter te encontrado, né? Como se a adoção fosse caridade. Como se existisse essa hierarquia de a coitadinha da criança que precisa dessa família maravilhosa para viver. Pô, e essa família maravilhosa não precisa de uma criança maravilhosa também para ser uma família? Então, a gente tem que equiparar as coisas. Não tem essa hierarquia, não tem essa questão da caridade. Adoção não é caridade, né? Doula de adoção é uma via de parentalidade. E as pessoas precisam entender isso, tá? Acabou essa ideia de coitadinha da criança, né? Que dó, que bom, vocês são tão maravilhosos. Como é que vocês tiveram coragem? Né? Como se as pessoas... fossem os salvadores da pátria. E não é assim, não é assim. A criança precisa de uma família e a família precisa de uma criança, certo? Então, os dois precisam, os dois lados precisam, os dois lados se completam. E é isso que é maravilhoso na adoção, tá? E é isso que a gente precisa começar a mostrar para as outras pessoas. Então, nossa, que sorte dela ter te encontrado. Não, que sorte a minha de ter encontrado ela. Né, a gente pode responder, porque eu preciso dela para ser mãe, eu preciso dela para completar a minha família. Então, eu acho que a gente pode e deve começar a pensar sobre isso, começar a responder. Sempre digo, não de maneira agressiva, apesar de dar vontade, né, de em alguns momentos a gente esganar a pessoa, a gente querer responder de uma maneira torta, mas assim, vamos respirar. Vamos olhar o que tem por trás disso tudo, os mitos, os tabus, as fantasias, a falta de informação, os preconceitos. Vamos olhar com curiosidade para essa pessoa que está fazendo a pergunta e vamos tentar mostrar para ela que as coisas não são bem assim, que tudo mudou, tá? Que a gente tem hoje um outro entendimento a respeito da adoção e que ele vai evoluir cada vez mais, se Deus quiser, certo? Bom, pessoal, era isso que eu tinha programado para hoje, para os nossas reflexões. Tem mais umas outras aqui que eu selecionei, que eu não quis me estender, mas, por exemplo, você não tem medo do que pode acontecer no futuro? Que tá ligado com a questão da genética, né, do desconhecido. Nossa, mas vai criar filho dos outros, né, também, o tanto que a genética tem um peso muito forte, como se fosse garantia de alguma coisa, né? Ela chama você de mãe? É outra pergunta. Como se você não fosse a mãe. Então, assim, as perguntas, elas são meio interligadas, né? Elas
são muito parecidas se a gente parar para prestar atenção. Você não tem medo deles quererem conhecer os pais? Isso tudo são perguntas que vocês colocaram lá, tá? Que vocês já escutaram no dia a dia de vocês. Então é isso, gente. Vamos nos preparar para perguntas indelicadas, indiscretas, invasivas, intrusivas, tá? E vamos tentar não levar para o lado pessoal. Vamos tentar filtrar, separar o que é meu do que é do outro, tá? E aproveitar essas oportunidades para realmente informar, para levar conhecimento para essa pessoa e transformar a ideia da adoção na nossa sociedade, na nossa cultura. A gente precisa urgente disso. E quem está envolvida nessa temática tem obrigação, posso dizer, de transformar, tá? Então vamos juntas. É muito mais fácil quando a gente está junto. Vamos seguindo, que vai dar certo. Vamos